Olá pessoal, vamos começar nosso webinar então, tão esperado aí, hoje com o Radamés, que vai falar sobre Arduino. Vou falar um pouquinho do laboratório de garagem para vocês antes de a gente começar, rapidamente, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí pela apresentação dele. Então sejam bem-vindos. Quem é o laboratório de garagem? Nós somos uma rede social que trabalha com desenvolvedores de ciência e tecnologia, então nosso assunto aí é sempre ciência, tecnologia e desenvolvimento independente, né? Além da rede social, a gente tem também um laboratório compartilhado que fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Ele é gratuito e disponível a todos da rede social. Para usar o laboratório é bem difícil, é bem burocrático, é só tocar a campainha, entrar e usar. E além disso, a gente tem também a incubadora, que tenta desenvolver os projetos que vocês criam, que desenvolvem aqui no laboratório, a gente tenta transformar em negócios e tenta apoiar vocês. E para essa incubadora a gente tem um departamento de marketing que fica disponível para cada projeto. A gente tem empresa coringa e tem uma série de benefícios aí para ajudar vocês a viabilizar comercialmente qualquer projeto, tá? Além disso, a gente também tem uma loja virtual, onde toda a renda é revertida para as iniciativas de apoio ao garagista, que é a nossa rede social, o laboratório compartilhado e a incubadora. Essa loja ela comercializa componentes, peças e acessórios. Entre tudo que a gente comercializa ali, boa parte vem da SparkFun, porque nós somos distribuidores oficiais. E além dos produtos que a gente coloca ali na loja à disposição para vocês também podem acessar a SparkFun e pegarem os códigos dos produtos que vocês têm interesse e a gente traz para vocês nas nossas importações. Geralmente a gente faz importações a cada 20 dias e a gente avisa pela rede social, tá? Então é só pesquisar lá na SparkFun, ver o que interessa para vocês, mandar para a gente no loja@levedegaragem.com que a gente responde para vocês com um orçamento. E essa webinar é patrocinada pela eGenial. A eGenial ela cede para a gente o uso do Treinaton, que é esse sistema aqui que a gente realiza os webinars, que é um sistema muito bom. E além desse sistema, a eGenial também tem cursos ligados à tecnologia, desenvolvimento de software, uma série de coisas muito interessantes, tá? Vale a pena acessar o site deles, que é o egenial.pro. O laboratório de garagem também é patrocinado pela Farm Uniwark. Eles vendem componentes eletrônicos, equipamentos, diversas coisas ligadas aí ao desenvolvimento na parte de eletrônica. Vale a pena também conhecer, especialmente porque eles têm um estoque monstruoso e eles trazem também muita coisa que não tiver em estoque, eles conseguem com uma velocidade razoavelmente rápida, né? E o endereço deles é o farnel.com.br, vale a pena também acessar e dar uma olhadinha lá. E eu gostaria de convidar todo mundo a oferecer também a sua webinar. A webinar é uma excelente oportunidade para você fazer seu marketing pessoal, conhecer outros garagistas, compartilhar seu conhecimento, apoiar o desenvolvimento independente e debater ideias. Você não precisa ser um especialista, um expert em nenhum assunto, basta que você tenha um conhecimento razoável sobre o tema para poder vir e compartilhar isso com outras pessoas. Você não tem que saber tudo sobre aquele tema, basta você saber o suficiente para compartilhar com outras pessoas. A ideia das webinars aqui no Lab de Garagem é garagista ensinando garagista, né? Então a gente aprende junto aqui. E é isso, pessoal. De recado eram esses que a gente tinha para passar. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Radamés, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Arduino. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Webcam, microfone. Pronto. Boa noite, pessoal. Deixa eu bom, primeira vez que estou usando esse sistema, então eu quero um feedback do Marcelo, que está aqui do meu lado. Tá tudo ok? Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer o convite do Marcelo e a possibilidade de estar aqui falando sobre Arduino. E vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução, mostrar uns slides com algumas imagens, vou falar bastante. Eu quero que vocês façam perguntas, mandem as perguntas através do chat e me cobrem depois tudo que eu disser e precisar mandar informação depois, links e referências, tá? E se eu estiver falando muito rápido, o Marcelo me segura, falar com dicção e
de maneira que todo mundo consiga me entender. Tá, eu vou... já está aberto aqui. Bom, aqui tem o meu e-mail, meu Twitter e o meu site, um blog bem desatualizado. Vocês podem entrar em contato comigo. Atualmente eu tô todas as quartas e sextas da noite no Sesc Pompeia com um curso de arte eletrônica e arte digital dentro de um espaço que a gente chama de Hack Lab Pompeia, e é onde a gente tem alguns alunos fixos, né? Mas normalmente eu costumo falar sobre Arduino em outros lugares. Bom, tem algum logotipo bem legal aqui que é super recente, que é o Open Hardware, que é o mais recente logotipo que mostra a comunidade falando um pouco sobre essa coisa do hardware livre. Então eles acabaram de definir esse logotipo, que é um movimento que acompanha um pouco o open source, que vem do software, só que agora, nos últimos anos, teve um crescimento do Open Hardware. Então, só para ilustrar o logotipo aqui do Open Hardware. Bom, vou passar o slide. Tudo certo? Tá. Tudo bacana. Bom. Ok. Bom, o que é Arduino, né? Acho que todo mundo tem ouvido falar bastante no Arduino e se pergunta mais ou menos o que é isso, né? Então, em poucas palavras, a gente tem uma ferramenta capaz a gente consegue, de alguma maneira, usar o computador de uma maneira não tradicional. Porque o que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia a gente tem teclado, mouse, monitor, e a gente está limitado aos recursos da web através dessa interface homem-máquina, teclado, mouse, câmera. Mas o mundo nosso analógico tem muito mais informação. Agora eu tô sentindo frio, eu tô sentindo um som, o mundo é analógico, eu tenho muito mais informação do que normalmente não te parece. Então a pergunta é, por que a gente não consegue colocar esses inputs de informação no computador? Por que a gente tem que estar limitado a um mundo de teclado, mouse, sinais digitais? Bom, por que o Arduino é legal? Ele é uma plataforma, um hardware, onde a gente consegue colocar uma infinidade de sensores e programar através de uma interface bem simples esse tipo de informação. Então eu posso usar esse tipo de informação, como por exemplo temperatura, e usar isso para um input que eu possa usar para uma interface que precise da aceleração ou movimento. Bom, então essa é uma explicação bem rápida, né? Aqui na apresentação depois tem um link que ilustra como se fala Arduino, que é uma palavra italiana. Eu já vou falar sobre isso. Tá? Deixa eu ver outro slide. Tá cortado, né? Bom, Arduino surgiu na Itália, no Instituto de Design Ivrea, que há mais ou menos 5 anos atrás, com esse grupo de pessoas, que é 5 caras, que é o David Mellis, Tom Eagle e Gianluca Martino. Esse é um instituto que eu acho que não existe mais. Eu acho que todo mundo descobriu esse instituto agora por causa do documentário do Arduino, que saiu recentemente na internet, né? Depois eu posso passar esses links, que é um documentário do Arduino. Depois eu passo os links, agora não tá, então depois vocês podem me cobrar para passar. Bom, ele é baseado numa linguagem chamada Processing.org, que é um software que foi inventado para ensinar computação de uma maneira bem divertida e criativa, né? Onde você consegue programar e ver o resultado dessa programação rapidamente pela tela. Então, Processing, depois vocês podem consultar, Processing.org, é um software bem legal também para quem quer ter um feedback visual, gráfico, animações interativas, e você não precisa ter estritamente hardware, né? E o que acontece? Eles se inspiraram nesse software porque era um software bem interessante e as pessoas aprendiam rapidamente a como usar o computador de uma maneira não tradicional. E eles pensaram na possibilidade de construir, fazer a versão hardware do Processing. E com a mesma interface, a mesma facilidade de programação, né? E naquela época, aparentemente, existiam trabalhos parecidos, né? Do Hernando Barragán, que é um colombiano,
que essa plataforma existe até hoje, chamada Wiring. É uma plataforma um pouco mais complicada, ela não é tão simples, né? Mas ela também é inspirada no Process, então a IDE, que é o software que mais pra frente eu vou falar, é baseada no Process, já que o Process também é um software open source, então está tudo liberado na internet, onde você pode estender, você pode trabalhar e construir em cima disso, né? Então, com a ideia do Process na cabeça, eles pensaram, por que a gente não faz um hardware, uma versão hardware do Process, né? Para o pessoal da eletrônica, eu acho que deve estar me escutando agora, eles devem saber que existem uma centena de outras plataformas onde a gente consegue programar microcontroladores e fazer circuitos efetivamente, fazer da maneira como a gente faz com o Arduino. E essa é uma questão que eu vou discutir já. Por que o Arduino pegou assim? Por que ele é mais interessante? Há 5 anos atrás existia uma dezena de microcontroladores onde qualquer um é possível programar, mas essa barreira de dificuldade, preço não fez com que não fosse tão amplamente divulgado. Então, basicamente, o Massimo Banzi, que é o da direita ali, e o Dave Cuccielli estavam no Ivrea, na Itália, e estudando com o criador do Processing. O criador do Processing, ele era professor lá. E, bom, essa história está bem documentada no documentário da Arduino, que eu recentemente já traduzi para o português, só que eles não liberaram ainda a legenda. Então eu posso mandar os subtitles em português para todo mundo que quiser assistir sincronizado com o documentário, que atualmente está em inglês e em português, em inglês e espanhol. E lá tem a história do grupo. O Gianluca Martino, que é o da esquerda, ele tem uma fábrica de circuitos impressos na Itália. Então ele é responsável por fabricar os Arduinos. O David Mellis é um estudante do MIT que está por trás muito do core da programação do Atmega, que é um microcontrolador. Então ele está lá por trás programando muita coisa. O Urchelis e o Banzi estavam nessa vertente do design, né? O Tom Eigel é professor do ITP, que é um instituto de design de interatividade que tem em Nova York, e ele já trabalhava com microcontroladores como Basic Stamp e outros recursos, né? E ele entrou no time vendo a oportunidade que o Arduino tinha de ser uma ferramenta muito fácil e que ia deslanchar no mundo, né? E assim que eles comporam esse time. E até hoje eles estão juntos e cada vez mais em crescimento. Esse ano, no final do ano passado, eles lançaram a versão 1 do Arduino, depois de 5 anos das primeiras placas. E eu estou com um aqui, vou mostrar depois. E a cada vez mais eles estão implementando e melhorando um pouco a plataforma, né? E todo mundo está utilizando o Arduino como uma plataforma de prototipagem. Virou uma febre mesmo, né? E, bom, eu estou aqui falando sobre o Arduino, é evidente. Tá. A motivação então era fazer uma versão hardware do Processing.org, fazer uma plataforma mais barata e simplificar um pouco o wiring do Barragão. Se vocês entrarem no wiring no Google, vocês passam a referência, tem um site, existe pessoas trabalhando em cima disso ainda, mas o Arduino realmente pegou o movimento. Então aqui tem a foto deles, aqui tem a foto do Instituto Ivrea, que agora virou um outro instituto de design de interatividade na Itália, mas eles continuam na mesma vertente de ensino. Tá, próximo slide. Tá, ops. Por que o Arduino? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem às vezes, acho que todo mundo se pergunta, né? Aqui ao lado esquerdo eu tenho uma imagem de um artigo do Tom Eigel que saiu no makedesign.com, onde tem um tópico lá sobre Arduino Revolution. E aqui ele expõe um pouco das possibilidades de plataformas que são parecidas com o Arduino, né? E preço e a diferença entre eles. Então a gente tem do simples ao complexo e o preço também do mais barato ao mais caro, né? Então, um muito conhecido é o Basic Stamp, que existe já há mais de 10 anos,
que é uma plataforma que, se você quisesse programar Arduino ou programar um microcontrolador e tornar isso acessível em escolas ou para crianças ou adolescentes, você procuraria esse Basic Stamp, por exemplo, que é baseado num microcontrolador da Microchip, e existe um bootloader, um programa que facilita a programação, e essa programação é feita em Basic. Então, a princípio você programa um robô, você programa um circuito com luzes e sensores em Basic. Basic é uma linguagem bem velha, acho que bastante utilizada pela Microsoft no Windows Basic, e eu vou mostrar depois a linguagem do Arduino, né? Bom, Lego Mindstorms é uma plataforma fácil também de se programar, você programa em blocos. É uma das mais caras atualmente, né? É muito prático, você monta o sistema, você liga, mas é bem caro, assim. Tem $280 aqui nesse papel, mas provavelmente trazer para o Brasil vai sair no mínimo 3 ou 4 vezes mais caro, né? Picoboard também é baseado em PIC, na Microchip, são várias plaquinhas que são fáceis de se programar, né? A intenção é que seja fácil e acessível. Poucas delas são multiplataforma, né? Aqui eu cortei um pouco da imagem, mas depois eu passo o link da imagem final. Aqui embaixo tem. Poucas são multiplataforma. O que quer dizer? Você vai ter que ter o Windows, você vai ter que ter um Mac. Você não consegue ter a possibilidade de usar em vários sistemas operacionais. Você vai ter dificuldade porque você vai ter que comprar um software que provavelmente não vai ser aberto. Bom, aí tem o Bear Controllers, que são controladores que são basicamente só o chip. Você compra só o chip e você precisa compor o resto do seu circuito. Por isso que custa barato, custa $3. Propeller, da Parallax também, que é uma outra empresa que fabrica esses controladores, $8. Um chip Arduino, que é um Atmega, sai na faixa de R$15, R$20. Então, quer dizer, você pode fazer um Arduino gastando pouco também. Tem o NetDuino, que é um que você programa em .NET, que é uma versão baseada em ARM, que é um microcontrolador bem mais potente, e você consegue programar ele com .NET, que é uma linguagem de alto nível. E a gente chega no Arduino, né, que custa $30 em média, isso nos Estados Unidos, né, no Brasil isso muda um pouco. E, bom, qual a ideia por que o Arduino? Por que o Arduino pegou? Por que virou uma febre? Foi um pouco de sorte, né? Um pouco de sorte e as condições também favoreceram. O baixo custo, porque eles usam um microcontrolador baseado na Atmel AVR, que é uma empresa que tem esse microcontrolador que tem uma arquitetura RISC, que é reduzido, então ele sai um preço mais barato. É multiplataforma, então se você tem um sistema operacional Linux, Windows ou Mac, você vai conseguir usar o sistema sem dificuldade, sem muita dificuldade mesmo. O ambiente onde você programa isso, o software, que eu vou mostrar mais à frente, é fácil, tá tudo integrado e é bastante intuitivo. Não diria que é o melhor lugar para se programar. Para quem programa, é um fim do mundo o Arduino, porque quem está acostumado a programar tem alguns recursos que esse ambiente não traz. Mas para quem está começando, está iniciante, que nunca programou na vida, ou um pouco não sabe o que é uma linguagem de programação, o ambiente do Arduino é interessante. É bem interessante. E funciona, assim. Eu vejo muitas pessoas aprendendo recursos de programação rapidamente, e o ambiente ajuda muito, porque ele tem sintaxe, ele colore, ele tem indentação, e ele fala algumas vezes onde acontecem os erros, quando você escreve errado ou quando você não fez uma lógica correta. Bom, um outro fator que contribuiu muito para que o Arduino fosse um fenômeno que é hoje é que ele é open source, open hardware. O que quer dizer? Todos os esquemáticos, toda a estrutura do Arduino, do hardware, é aberta. Então eu posso pegar os manuais de como foi feito e posso reproduzir, eu posso refazer o Arduino, eu posso modificar, eu posso construir em cima disso. Isso é diferente, por exemplo, do Basic Stamp. O Basic Stamp é um hardwarezinho fechado que você compra e você pode programá-lo, mas eles nunca me passam o esquema elétrico do Basic Stamp para eu poder, por exemplo, fazer um Basic Stamp brasileirinho, sei lá, uma versão brasileira do Stamp
esse é um fator que contribui muito para pegasse, né? Acompanhou um pouco também o movimento do open source, que é esse fenômeno que está por trás hoje em dia. O Google usa muito, o Facebook usa recursos que são sistemas operacionais, são sistemas, softwares que são abertos. Eles são abertos, onde eu posso entender como funciona toda a infraestrutura do Facebook, por exemplo. Que eles usam Apache, eles usam servidores, MySQL, banco de dados que são abertos, são softwares livres, né? Quer dizer, eu posso pegar o código daquele software, eu posso modificar ele e fazer outra coisa com o software. E esse fenômeno do Open Hardware está vindo agora com o Arduino em peso, que há 5 anos atrás surge essa coisa do... Por que não abrir também o código do hardware? Por que eu não posso olhar para o hardware do Arduino e reconstruir, né? Por que eu tenho que comprar um dispositivo X e eu não entender o que está acontecendo lá dentro? Eu posso modificar. Por que eu tenho que usar ele daquela maneira? Então, o Open Hardware vem com esse movimento de eu poder construir meu MP3 Player, por exemplo. Por que eu tenho que comprar um? Por que eu não posso fazer um e modificar um MP3 Player para eu poder usar, disparar som quando anoitece, por exemplo? Por que eu tenho que ter um recurso totalmente fechado? Então, o Open Hardware tem essa coisa de você fazer, de você modificar. E o Arduino veio com peso nisso, né? Eu vou mostrar daqui a pouco as possibilidades e a quantidade de placas e circuitos que foram feitas baseadas no Arduino, exatamente porque eles abriram, né? Eles têm a licença Creative Commons, onde é uma licença que permite esse tipo de modificação, eu posso pegar, modificá-la. Embora o Arduino tenha uma única coisa de trademark, o nome Arduino é um nome patenteado, então você não pode fazer uma placa aqui no Brasil e chamar ela de Arduino. Você vai estar infringindo uma lei internacional de nomes, né? Então eles patentearam o nome. Então a gente tem uma loja e tem uma marca Arduino que é fabricada na Itália, na empresa de dos caras do grupo, né? Então esse é um recurso meio polêmico, às vezes entra em discussão, mas poxa, porque assim, é open source, é open hardware, mas o nome é patenteado, né? Nesse sentido surgiu um movimento Freeduino, é uma vertente que é exatamente o mesmo Arduino, só que se chama Freeduino, né? Foi uma crítica um pouco dessa coisa do Arduino. Bom, mas eles estão ganhando dinheiro, então acho que se é para manter o movimento, eles estão lá fazendo dinheiro, vendendo as placas e estão cada vez mais atualizando em tudo aberto. Acho que dá para discutir um pouco mais sobre isso, né? De levar um nome. Bom, sendo open source, open hardware e movimentando as pessoas no mundo, se cria uma rede, né, a internet, mais essa conexão em todo mundo. Tem muitas pessoas utilizando e divulgando, publicando o que eles estão fazendo. Então, esse movimento também que emergiu de pessoas usando Arduino para fazer outras coisas, pela facilidade ou pela praticidade, criou uma comunidade no mundo de centenas de milhares de pessoas. Então, tem muita documentação, você tem muita informação na web. Se você procurar Arduino, se você procurar projetos feitos em Arduino, se você procurar... Isso está crescendo, não está parado. Está crescendo no Brasil, nos Estados Unidos também. E isso fortaleceu o movimento porque as pessoas têm onde consultar informação. Você tem um fórum onde tem mais de 50 mil pessoas, onde você entra, você questiona, você pergunta, você constrói em cima disso, né? Essas outras plataformas, elas não tinham esse movimento de pessoas discutindo fortemente, né? E então... Oi? Ao tempo tá. Tô falando demais. Bom, que horas são? Certo, então, uma comunidade gigante, muitas pessoas ativas. Vamos continuar? Desculpa. Bom, aqui tem uma foto do primeiro Arduino, 2004, que é feito num circuito impresso bem feito em casa, assim, né? Conexão porta paralela, né? É um dos recursos do Atmega, desse microcontrolador, onde a gente consegue programar através da porta paralela. Bem antigo, 2004. Essa aqui já é a versão 2011, é o Arduino Uno, conexão USB, entradas digitais, entradas analógicas e saídas, né? Bom, o Arduino é isso. O Arduino é uma placa de circuito impresso que você tem uma conexão USB, você liga no computador,
vai ter um software onde a gente vai programar ele através desse software e enviar a informação do seu programa, vou falar um pouco mais à frente, dentro do Arduino, através da porta USB. Ele também pode ser uma plataforma standalone, quer dizer isso, eu posso gravar um programa que controla a abertura de uma janela porque tem luz ou não tem luz e deixar ela rodando sem um computador. Você não precisa do computador. Depois que você faz esse programa e passa para dentro do microcontrolador, você não precisa mais do computador, né? Você precisa só alimentar o seu circuito e é isso. A ideia aqui é que a gente tenha acesso... A minha mão não está aparecendo, não, sabe? Posso fazer minha mão... Como eu faço? Aqui, habilitar o computador. Tá aparecendo agora? Tá, né? Bom, aqui eu tenho um microcontrolador, que é um chip que tem umas 28 pernas, tem a conexão USB, a energia via externa, eu posso usar a energia da porta do computador, ou eu posso usar um alimentador externo, caso a minha aplicação seja fora de um computador, né? Aqui eu tenho entradas digitais, através delas que a gente vai colocar, por exemplo, inputs de chaves, liga e desliga, que eu vou fazer uma interface no mundo físico, onde eu possa sentir que uma pessoa pisou em algum lugar e disparou um liga e desliga. Então eu jogo esse liga e desliga dentro do Digital I/O, então são portas digitais. Eu tenho uma comunicação serial, XTX, onde eu posso comunicar um Arduino com outro Arduino, por exemplo. Eu posso colocar 2 Arduinos em comunicação num espaço e programar ele para fazer tarefas diferentes, um comunicando com o outro, através dessa porta de comunicação XTX. Eu tenho entradas analógicas. As entradas analógicas são as mais interessantes, porque eu consigo medir com sensores, utilizando sensores, sinais que são contínuos. Por exemplo, eu consigo saber a intensidade de luz num espaço, eu consigo saber a temperatura, consigo saber a umidade. Isso não é um sinal digital, isso é um sinal que é contínuo. Então eu preciso ter informação, preciso conseguir medir isso de uma maneira diferente. Então eu tenho 6 portas, no caso desse Arduino, para fazer essa medida, né? E tem outros pinos aqui que são alimentação, ground, que é o negativo, para fazer a corrente, onde a corrente circula. Tá, é isso. Então basicamente esse aqui é o Arduino que é o mais barato e todo mundo está usando, né? Bom, ele é extensível com shields, eu vou falar isso mais à frente. Quer dizer, eu posso implementar e estender o Arduino com recursos de comunicação, internet, Wi-Fi, GPS, celular. Tá. Bom, aqui é um gráfico interessante que eu quis mostrar, Google Trends, comparando Arduino com Lego Mindstorm. O Arduino surge ali em 2007 na internet, né? Eles começaram a desenvolver isso em 2004, 2005 e está crescendo. E o Lego Mindstorm, por exemplo, que é uma plataforma super cara, surge em 2006 e está constante esse aqui é o volume de buscas do Google, né? Então é interessante, é Google Trends. Isso aqui é só legal para mostrar para vocês como é um fenômeno que está crescendo e está relacionado com sites como, por exemplo, um aplicativo que você acende uma luz do Facebook quando alguém clica no seu perfil e gosta dele. Então, esse tipo de coisa que surge na internet vira um hit e também levanta o Arduino um pouco. Então, tem várias fenômenos na internet de brincadeiras ou coisas com vídeos, né, que viram hits que usam o Arduino por trás. Mas é só para ilustrar um pouco como está crescendo, né? Tá, o que fazer com o Arduino, né? Essa é uma outra pergunta que a gente pode fazer. Essas são fotos de um site que chama The Top 40 Arduino Projects. É um site que reuniu 40 projetos bem legais feitos em Arduino. Mas é só para ilustrar. Se eu começar a falar das aplicações aqui, seria só um webinar sobre o que foi feito com o Arduino, né? Que você pode fazer. Então, é tanta coisa, tanta gente fazendo vários projetos, divulgando. Tem aqueles que fazem e divulgam, então... Mas basicamente a gente pode fazer qualquer coisa que você precise de um hardware e você precisa de um aplicativo que controle dispositivos e receber sinais. Tipo, isso entra robôs, entra instalações interativas, eletrônica como hobby. É sempre legal pensar em eletrônica como hobby porque
o Arduino te traz um pouco para esse... Você pode brincar com eletrônica de uma maneira bem fácil e divertida, né? Então, quer dizer, todo mundo tá fazendo a eletrônica como hobby porque o Arduino está facilitando um pouco. A gente pode pensar nessas interfaces, né? Interfaces diferentes de lidar com o computador. E o Arduino pode ser não, ele é uma maneira bem fácil de fazer esse tipo de protótipo, né? O Media Lab no MIT, que é um centro de desenvolvimento dessas técnicas, usa bastante Arduino nas suas pesquisas, assim. A Microsoft tem pesquisa com Arduino porque é um hardware que é fácil fazer um protótipo. Então, se você tem uma ideia, fala, não, eu vou fazer isso, não. Você não vai perder seu tempo tendo que fazer um circuito, tendo que fazer um software. Não, você pega o Arduino, testa essa ideia e vê se ela funciona. Se ela funcionar, você muda a plataforma depois, uma plataforma mais rápida, mais eficiente. Mas o legal do Arduino é essa coisa do protótipo rápido, né? A ideia rápida. Assim como o processing. Se você quer fazer um software e quer ter um resultado visual rápido, quer ver se a ideia funciona, você usa o processing, programa, vê o resultado. Se precisar ficar mais eficiente, você só troca ele depois, né? Bom, roupas inteligentes. Então tem um fenômeno hoje em dia que chama wearables, são vestimentas inteligentes que se usam, que o pessoal faz protótipo com Arduino. Você pode fazer brinquedo, você pode fazer coisas divertidas, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer de tudo, né? Então, aqui é só um exemplozinho, né? Então, por exemplo, tem um Pong, um jogo bem clássico do começo da época dos videogames. Você pode fazer com Arduino muito fácil, ligar na TV com alguns recursos, um shield, uma extensão que você pode jogar um sinal do Arduino na TV, né? Você pode fazer, por exemplo, um cubo tridimensional com LEDs. O Arduino também é muito utilizado numa nova vertente de arte e tecnologia, onde os artistas, artes plásticas usam esse recurso tecnológico para compor uma obra artística, né? Tá, então pode fazer um relógio diferente, bom, instrumentos musicais, bom, uma infinidade de aplicações que envolvam um algoritmo, uma ideia que vai ficar rodando num computador, num mini cérebro. Tá, aqui são as Arduinos que foram feitos baseados no primeiro Arduino. Então, eu tenho um Arduino Bluetooth, por exemplo, que é um Arduino que já tem uma comunicação sem fio. Eu tenho um Arduino que tem um chip Atmega, um Arduino Mega, por exemplo, que ele tem muito mais portas e saídas e entradas. Se você é um pouco mais ambicioso no seu projeto, você precisa de um circuito que tenha mais entradas e mais saídas. Tem versões mais simples, umas versões mais compactas, mais baratas, né? Versões bem menores também, se você faz algo que esteja portátil. E são todos inspirados no Arduino. Basicamente porque liberaram o esquema elétrico de instalar online. Então você pode pegar e modificar. Então tem versões brasileiras. Se você procurar na internet, existem N versões brasileiras já, fabricadas aqui no Brasil mesmo. Versões chinesas, versões americanas, italianas. Tem o LilyPad, que é uma versão bem prática para se fazer costura na roupa com fios condutores que é também feito lá na MIT por uma professora que estuda vestimentas tecnológicas. Então, basicamente surgiu porque o hardware estava livre lá, tá? O esquema estava todo lá para você modificar. Bom, tem alguns links aqui no PDF, depois vocês podem ver uma sequência de placas. Bom, Shield. Cortou um pouco, né? Tudo bem. Aqui, bom, o Arduino ele não é só essa placa, você pode estender ele com Shield. Shield é escudo, então eu posso pegar um escudo desse que tem outros recursos de hardware, de eletrônica, e implementar isso no seu Arduino. Então ele foi feito de uma maneira padrão, que a gente tem um encaixe, você pode encaixar. E existe um site que chama shieldlist.org, que tem todos os possíveis shields existentes. Aqui só estou citando alguns. Eu posso, por exemplo, conectar ele na internet diretamente no seu router, por exemplo. Eu pego o Arduino, conecto ele nesse shield. Eu posso conectá-lo aqui. E eu tenho uma saída Ethernet.
Então eu não preciso mais de uma comunicação USB. Eu coloco ele num router que está na nossa casa, todo mundo tem um router hoje em dia, e eu pego um cabo de internet, ligo aqui e deixo o Arduino lá, medindo, por exemplo, quando o seu cachorro passa pela porta e disparando no Twitter que ele entrou no seu quarto e não podia. Então, esse tipo de aplicação conectada na internet, você pode fazer um sistema de alarme para sua casa sem ter que ter um computador, ele só tem internet rodando, você deixa na internet, você faz um sensoramento com infravermelho, laser, e joga no Twitter que tem alguém entrando na sua casa, um suspeito. Ou um aplicativo que alimenta a planta, você pode, por exemplo, colocar água numa planta, você pode medir a umidade de uma planta e saber quando ela está precisando de água. Ela te manda um e-mail, por exemplo. Isso são aplicações que eu estou falando, parece besteira, mas se você procurar na internet alguém já fez alguma coisa assim. Você pode colocar um GPS, você pode, se você quiser, fazer a sua própria interface de GPS e não gastar com um aplicativo fechado, né? Você vai e constrói um GPS mais o Arduino, você brinca com o que você quiser, com a possibilidade de saber a sua localização. Um shield de motores aqui, mas aqui a foto ficou cortada. Eu posso controlar motores, controlar potência, então consequentemente eu posso fazer um robô, por exemplo, eu posso ligar motores, controlar o sentido, velocidade desses motores e fazer um robô, por exemplo. Tem uma possibilidade de um shield que esse, por exemplo, é Proto Shield, que é um shield que você solda o que você quer em cima dele. Então, por exemplo, eu normalmente faço com placas matriz fechada, né? Acho que dá pra ver na câmera, né? Então eu vou lá soldando e faço o meu próprio shield. Isso é um protótipo, né? Então eu posso ir soldando, eu construo um shield. Isso é um sensor que consegue medir o batimento cardíaco meu. Porque eu comprei um módulo que consegue ler essas fitas polares que medem pulsação cardíaca. Relógio polar, então eu consigo medir pulsação cardíaca, né? Wave Shield, que é um shield que toca MP3, né? Você coloca um cartão de memória mais um alto-falante ou para uma saída amplificada e eu tenho controlar faixas de MP3 dentro de um SD, de um cartão de memória. Então eu posso fazer um aplicativo, por exemplo, onde eu coloco vários sensores ao longo de um corredor e eu consigo disparar diferentes MP3 que estão dentro do SD baseado na interação com esses sensores, né? Sem ter um computador. Normalmente você faria isso com um computador muito fácil, né? Com um teclado, você vai ter que abrir um teclado, vai ligar no computador e disparar as teclas baseadas na disposição. Aqui não, aqui eu tenho um Arduino mais um shield que sai em MP3 e eu vou ligando os sensores. Saída para TV, então tem uma infinidade. Essa aqui é a lista de criadores aqui, no lado esquerdo aqui. Então depois vocês olhem shieldlist.org, tem uma infinidade de shields. Muitos deles você consegue encontrar aqui no Brasil, outros são impossíveis. Aqui um exemplo muito que saiu na internet, que foi um Game Boy feito com um Arduino. Então ele foi implementando o Arduino com vários shields diferentes, desde um joystick, mais uma tela de cristal líquido aqui, pequena, que eu acho que saiu de um celular. Tinha um modelo da Nokia que era bastante hackeável, quer dizer, você poderia pegar um celular Nokia daqueles antigos, tirar a telinha e usar no Arduino. Era fácil hackear, usar isso de um lugar diferente do que no celular. Isso só é feito porque são hackers, porque eles vão lá, vasculham o celular e descobrem como usar, porque a Nokia não diz como fazer isso. Então você tem que quebrar a cabeça, né? O maior exemplo disso é a Kinect da Microsoft, que foi uma câmera e houve um movimento entre os hackers no mundo para ver quem foi o primeiro a conseguir usar a câmera fora do Xbox. E depois disso a Microsoft vendeu 10 milhões de Kinects. E se fossem por eles nunca diriam pra gente como usar, né? Aqui eu tenho um módulo bem mais implementado com vários shields para transmissão RF, XB. E aqui é um super novo que é motivado pelos acontecimentos no Japão, onde as pessoas estão muito preocupadas em saber o nível de radiação que tinha em suas casas. Sei lá que e um contador Geiger é um contador usado para medir o nível de radiação que tem no espaço, né? Pelo menos você sabe se tem muita atividade. Então foi feito um shield para Arduino. Então você liga ele, liga um pouco uma alimentação externa e você consegue contar
o número de partículas radioativas que estão no espaço. Então, no Japão, tem um site que chama pethub.com, onde você consegue ver dados de dispositivos basicamente baseados em Arduino, que estão medindo a temperatura, umidade. E lá no Japão tem muitos agora que você consegue saber o nível de radiação, e são streamings de dados que estão online, né? E que usam o Arduino como plataforma. Mas isso começou como um protótipo e virou um shield agora, dá para comprar. Bom, sensores, então, além dos shields, que são essas extensões do Arduino, o que eu posso ligar no Arduino mesmo? O que eu posso medir de sensores, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de possibilidades, mas sensor é algo que está aberto para se construir. Então, eu quero medir a vibração do chão, eu penso, putz, como eu vou fazer um sensor? Aí eu vou lá, vou pensando numa possibilidade de pôr um laser refletindo uma água que está num potinho, e eu meço a reflexão da água, o laser nessa água, e eu consigo saber se tem o chão está vibrando. Então, você constrói esses sensores baseado no como você sente o mundo. Então, mas algumas coisas você precisa de um dispositivo um pouco mais sofisticado, tipo como eu meço o campo magnético da Terra, tipo compasso. Esse aqui é um compasso, onde eu consigo saber, eu consigo mandar para o Arduino a informação do norte magnético, né? Eu consigo, por exemplo, com essa aqui, me dizer a pressão atmosférica. Com esse sensor, eu consigo medir a intensidade de gás carbônico, álcool, tem variedades, né? Mas eu posso álcool, gás carbônico, metano, butano. Você pode fazer, por exemplo, para sua avó, velhinha, um sistema para detectar se ela está com gás aberto, por exemplo, usando um sensor desse. Conectado no Arduino, você vai e faz. Esse dispositivo normalmente custa bem caro. Você pode medir temperatura, você pode medir a corrente elétrica, o consumo de corrente elétrica com esse sensor, por exemplo. Você pode fazer uma interface que se acompanha o quanto de energia elétrica você está gastando, por exemplo. Você pode medir distância, você pode medir peso, por exemplo, com esse sensor. RFID, você pode usar tags e fazer um dispositivo que abra a porta da sua casa só se você se aproximar com o cartão, né? Bom, tem uma infinidade de sensores e são todos bem fáceis de usar com o Arduino, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um hoje, programando. Então é melhor correr, porque eu não estou perdendo tempo aqui. Tá? Campo magnético, legal. Bom, o que mais eu tenho aqui? Bom, começando, né? Vamos brincar um pouco com o Arduino agora, mostrar na prática. Eu vou começar com algo bem simples aqui. Eu vou precisar do Arduino, né? Do Arduino, a placa. No caso, eu tenho a placa, mas no caso vocês podem construir o Arduino do zero, usando componentes básicos. Você vai na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, compra alguns componentes e você consegue construir, né? Basicamente, com poucos componentes, mas você não tem essa plaquinha, né? Bom, você precisa de um cabo USB, LEDs, computador. Bom, eu vou mostrar a tela agora do aplicativo. Eu vou mostrar o site e os aplicativos, que é a IDE. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, é do software. Tá. Marcelo, eu vou trocar a tela. Então, 3S. Agora está compartilhado, né? Tá. Perfeito. Tá. Ops. Bom, esse aqui é o site do Arduino. Já apareceu? Ele demora um pouquinho. Puxar e tá dando. É mesmo? Apareceu. Bom, o site do Arduino, aqui é o centro de referência para tudo que a gente vai precisar. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui em download eu consigo o aplicativo onde a gente vai escrever os nossos códigos e vai enviar para o hardware, né? Dentro de download, deixa eu ver, vou esperar um pouco. Foi? Tá. Bom, acho que estou esperando. Aqui tem um delay da imagem que eu estou vendo que a imagem está ótimo. Aqui eu consigo o aplicativo para Windows, Mac, Linux
e o source, né? Quer dizer, eu posso pegar esse código e compilar o programa se meu sistema operacional não for compatível, né? Então, tá travando? Tá. Eu vou voltar para a tela. Acho que é melhor virar a câmera. Tem muita gente na sala, tá travando pra caramba. É mesmo? O que você falou para eu virar a Você câmera? pode desabilitar o 3S e virar a câmera pra tela. Ah, entendi. Pode até apontar pro Tom Mac se você quiser. A gente põe a câmera Tá. no canto. Tá travando ainda? Tá, né? Slides. Tá, então eu vou... Quer que eu entre pra ajustar? Tá, é só mudar a câmera aqui. É que acho que com a câmera eu vou ficar tremendo, não é? Isso, pode ser. Eu acho que vai ficar lento igual. Vai ficar lento? Vamos tentar. E aí, tá lento? Ó, tá aparecendo aqui na janelinha. Tá. E aqui ainda nem entrou, porque tá muito lento. Ah, tá. Não, tá funcionando, não. Não tem problema então, não sei. Mas eu vou conseguir compartilhar a tela do Arduino? Pode aparecer. Volta para... Tá. Vou ter que compartilhar, certo? Aqui tá bom. Tá. Tá, então, vamos lá. Bom, o software a gente baixa naquele site, né, do Arduino. E eu vou mostrar um pouco aqui da IDE. Deu pra ver? Tá. Bom, essa é a IDE. IDE significa Integrated Development Environment. É um ambiente de desenvolvimento integrado. Desliga a tua webcam que a gente vai ver na velocidade. Tá. Melhorou? Já. Melhorou? Tá. O problema é a voz, né? A voz tem que ser... A voz tá ok. Tá ok. Perfeito. Bom, então a ideia é aqui onde a gente consegue escrever todos os códigos e eu posso compilar também aqui. Então eu vou mostrar um pouco isso. Fala devagar. Devagar, né? Tá. Bom, aqui eu tenho em Tools, eu tenho possibilidade de escolher as placas possíveis, né? Então eu vou estar trabalhando com o Arduino Uno, mas eu tenho todas as possibilidades atualmente existentes. É possível você colocar outros hardwares para se programar com o Arduino também. Por exemplo, eu posso colocar o Basic Stamp para funcionar aqui. Tá. Eu posso colocar o Basic Stamp, por exemplo, para fazer funcionar dentro da ideia do Arduino. Posso colocar outras plataformas daquelas que eu apresentei no começo aqui. Bom, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho... bom, dentro do Sketch eu tenho o comando verificar e compilar, onde ele testa o que eu vou escrever aqui, né? Me diz se eu escrevi alguma coisa errada ou não. Eu tenho também a possibilidade de fazer o upload to I/O board, que é quando eu comunico USB aqui. Então eu consigo mandar a informação que eu compilei através da porta USB. Tá falando muito rápido? Tá, tudo bem. Uma frase, espera mais por Tá. frase. É por causa da tela. Um lag absurdo por causa do compartilhamento. Tá. Entendi. Tudo bem. Bom, me perdi agora. Tá, bom, deixa eu voltar aqui. Existe uma referência aqui, onde tenho todos os comandos básicos e funções para se programar no Arduino, né? Eu vou começar a escrever um pouco na ideia do Arduino um comando básico para, por exemplo, fazer piscar um LED. É o primeiro código que a gente faz. Cara, eu vou dar uma pausa porque tá ruim. Tá ruim? Tá.
É por causa da tela? Eu vou entrar e falar com o pessoal um pouquinho. Tá bom, tá bom. Oi pessoal, a gente está com um problema técnico aqui que é o seguinte, a gente tem bastante gente na sala e por alguma razão quando a gente liga o compartilhamento aqui está cortando muito o áudio, tá? Desliga para mim o 3S, clica em slides. 3S. Slides, clica Slides, em slides. tá. O que você acha mais fácil? Oi pessoal, estão conseguindo me escutar agora? Voltou o áudio aí para vocês? Ok, legal. Alguém poderia me dar um feedback aí? Estão conseguindo me escutar? Ok, beleza, agora chegou o feedback aqui, beleza. Então pessoal, a gente está com um problema aqui de compartilhamento de tela, o compartilhamento ele está roubando banda demais aqui, está detonando com o áudio. A gente vai fazer o seguinte, para não perder o fio da meada aqui, eu vou pegar a câmera que ele está usando, que o Radamés está usando, e vou virar para a tela do computador. Isso é bom por um lado que vai agilizar bastante, mas por outro vocês vão ver a coisa de maneira bem reduzida, vai ficar só uma janelinha mesmo de vídeo, tá? Tudo bem? O que vocês acham? Podemos testar assim? Acho que vai render muito mais, embora fique pequenininha, vocês vão conseguir pelo menos ter um fluxo melhor. Depois a gente vai colocar também à disposição para vocês ali mais informações, o PPT, tudo isso que o pessoal está pedindo aí. Então vamos fazer esse teste aí para tentar viabilizar o webinar sem travar tanto. E eu vou tentar seguir com a câmera aí o que ele estiver mostrando e tal, e a gente vai tentando levar assim, beleza pessoal? Obrigado aí pela compreensão. Acho que é a mesma coisa, cara. Você ativa o webcam, se você quiser pode até mostrar no Mac. Vamos lá. Não, acho melhor aqui, né? E aí você só habilita. Tá, o Vitor webcam. E essa tá legal. Aqui. Bom, voltei. Microfone. Tá desligado. Perfeito. Voltei. Tá sem áudio, ok. Tô aqui. Tá. Bom, então eu vou começar a falar um pouco agora da linguagem de programação, né? Eu estava dizendo que a gente pode... Codebox, né? Aqui eu consigo escrever? Consegue. Tá. Então, volta aqui no site. Bom, aqui dentro do... Deixa eu voltar aqui para... Né? Eu acabei de colocar um link aqui. Aqui é onde a gente consegue a referência para os comandos básicos do Arduino, né? E eu vou explorar alguns com vocês agora. Começando para fazer piscar um LED. Então, voltando aqui na IDE, eu tenho... eu posso escrever aqui onde eu escrevo os textos, por exemplo, void setup. Tá? Bom, a primeira coisa eu vou conectar o Arduino, né? Então, para isso, eu tenho aqui o Arduino, né? Arduino Uno, um cabo USB. Aqui. Cabo USB. Bom, eu conecto no Arduino. Bom, ele tem uma luz de indicação de on, power aqui, tá? Aqui eu tenho duas luzes que indicam RxTX, quando houver comunicação entre o computador através da porta serial, o USB serial. Então ele vai piscar essa luz quando houver comunicação. Aqui a gente já pode anotar em Tools que a porta serial ele detectou uma comunicação com 5, né? Com 5 indica que ele detectou um dispositivo de comunicação serial e, quer dizer, o Arduino Uno você não precisa mais instalar nenhum software, nenhum driver. As versões anteriores no Windows você precisa instalar o software da FTDI, que é o que faz essa comunicação serial, tá? Então para quem tem um Uno é só plugar que o sistema operacional vai fazer o download do driver, né? Nas versões anteriores você vai baixar do Arduino um pacote, onde nesse pacote vai vir a IDE e os drivers para comunicação serial, tá? Bom, é importante selecionar o tipo da placa aqui,
Se você tiver uma versão antiga ou uma versão moderna, você tem que selecionar porque ele precisa compilar o arquivo da maneira que a placa entenda, né? Bom, eu vou usar a estrutura básica de programação aqui deles se resume a dois loopings principais, que são o void setup e o void loop, né? Eu estou seguindo uma sintaxe, quer dizer, eu preciso apresentar para a ideia do Arduino de uma maneira que ele consiga entender o que eu estou dizendo. Então a gente tem que seguir umas regras, né? Isso se chama sintaxe. Então eu tenho, por exemplo, void setup, onde eu vou colocar as configurações iniciais. Isso acontece somente uma vez, quando eu ligo a energia no Arduino, ou quando eu aperto o reset no Arduino. Então o setup é um looping de interação que acontece somente uma vez, com a energia e com o reset, né? Bom, depois do setup eu abro chaves e eu começo a colocar os comandos. Bom, que comando eu vou fazer aqui, primeiramente? Vou brincar então com um LED, né? Um LED que é uma luzinha. Você põe corrente elétrica, ela acende, né? E a primeira coisa que eu vou fazer eu vou usar um comando aqui, que chama pinMode. Eu vou usar uma porta do Arduino, uma porta que eu sigo, pode encontrar aqui. Existe uma numeração no Arduino, né? Essa numeração é muito útil, porque é através dessa numeração que você sabe onde você está conectando os seus dispositivos, né? Na imagem do Arduino dá para ver, depois dá para... Tá? Bom, eu vou criar aqui uma variável que chama pino LED igual a 13. Variável é uma maneira de eu alocar um número dentro do Arduino e eu consigo programar sempre lembrando desse nome. Eu não tenho que lembrar mais da porta 13, então eu posso sempre lembrar da porta 13 como pino onde está o LED. Então eu crio o int, que é um tipo inteiro, é um número inteiro, pino LED igual a 13. Então vou jogar isso para o Arduino depois. Quando eu escrever pino LED em qualquer parte do programa, ele vai saber que é o pino 13. Eu vou definir esse pino 13 agora, pino LED, como output. Tá? Ó, notem que, eu não sei se dá para notar pela cor, mas os comandos têm cores. A IDE ela consegue colorir e te mostrar que você não escreveu errado. Ele escreveu errado os comandos. Então, se você escrever pinMode com letra minúscula, ele não vai deixar colorido. Então, quer dizer, tem uma coisa errada, ele não vai entender esse comando. Então, isso é legal da IDE, né? Você pode ir escrevendo e ele vai destacando, né? Então, eu vou definir o pino 13 como output, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que onde eu vou ligar o LED, só vai sair informação. É isso que a gente quer que saia informação para ligar o LED. Então, eu defino ele como output e isso vai acontecer uma vez só, eu não preciso ficar definindo como output durante o loop principal. O loop principal é o que acontece ad infinitum no Arduino, até que ele estrague ou acabe a bateria ou acabe a energia, onde ele fica preso. Então ele vai ficar num looping, executando sequencialmente cada instrução que eu escrever aqui. Então no caso eu vou usar um outro comando, que é o digital write, que eu vou fazer uma escrita digital. Uma escrita digital só pode ser alto ou baixo, 1 ou 0, low, high. Onde eu vou escrever isso? Eu vou escrever isso dentro do pino LED. Eu vou acender o LED, então eu vou deixar ele em alto. Aí eu vou usar um outro comando, chamado delay. Vou parar durante 1 segundo. Esse delay é dado em milissegundos, então eu vou fazer um comentário aqui, ó. Delay milissegundos, né? Então é um número inteiro que dado em milissegundos. Então ele vai parar durante 1 segundo. Notem que eu coloquei 2 barras e ele mudou a cor, ele colocou um cinza. Esse cinza significa que eu estou fazendo um comentário. Tudo que tiver barra ou barra asterisco é comentário. Então o compilador não vai ignorar isso. Isso é muito útil porque você tem que escrever no seu código o que você está fazendo, para que um tempo depois você consiga olhar o seu código e ver o que você fez, né?
Caso contrário, você vai ter um pouco de dificuldade, dependendo da maneira como você programou. Bom, depois que você acender o LED, eu vou apagar ele. Vou parar durante 1 segundo, né? Claro, delay. Vou apagar ele. E depois vou parar mais 1 segundo. Opa. Parar mais 1 segundo. Quer dizer, é sequencial. A programação do Arduino é sequencial. Você tem que pensar que ele vai seguir passo a passo as instruções que você está dizendo. Então, ele entra no looping. Bom, vamos fazer desde o começo. Define uma variável, ele entra aqui. Setup. Ele executa, define o pin no LED como saída, entra no looping principal. Liga o LED, para durante 1 segundo, desliga o LED, para durante 1 segundo e voltam para o looping. Ligo o LED, paro, desligo, paro e fica no looping. Esse looping vai ser executado infinito, é onde a gente vai pôr todas as instruções e a nossa ideia do que fazer. Então, no caso de um robô, por exemplo, se eu quero que um robô se movimente, eu faço uma verificação. Existe um obstáculo à sua direita? Não. Existe um obstáculo à sua esquerda? Não. Então, continue andando. Isso vai ficar no looping e essas condicionais a gente vai colocar no looping também. Isso é só um exemplo. Essa referência, isso que eu estou escrevendo, eu memorizei porque eu já tenho uma prática fazendo isso, mas ninguém precisa decorar isso, né? Para isso eu tenho... deixa eu ver... Eu tenho o site como uma referência. Deixa eu ver. Tá? Essa referência... Você está apontando muito perto da hora, tá? Deixa eu ver. O link eu passei para eles já. Tá? Então aqui na referência, por exemplo, eu posso ver o que é esse pmode que o Radamés escreveu. Eu clico aqui. Essa referência está em inglês, mas tem umas traduções em português, a gente procurar depois. Aqui eu tenho a definição do que é a função. Então o pmode já recebe o pino e o modo. O que é esse modo? Esse modo ele pode ser input ou output. Se você for receber o sinal de uma chave, você vai colocar input. Se você for sair com o sinal, você coloca output. Então a sintaxe é muito intuitiva. Então é só ler aqui, entender, olhar um exemplo de como se usa. Quer dizer, tem uma sintaxe, eu estou usando um ponto e vírgula no fim. Eu tenho que colocar output maiúsculo. Eu tenho um looping principal, que tem que abrir chaves e fechar chaves. Então, seguindo a sintaxe e seguindo a maneira como se usa a função, ele vai funcionar. Não tem muito segredo. Tá? Bom, tem um outro recurso aqui legal no IDE, que se eu deixar tudo bem mal distribuído aqui, ele tem um Tools Auto Format. É Ctrl-T. Ctrl-T ou Command-T que ele auto-formata, né? Quer dizer, se eles estão desnivelados assim, o código fica mais legível quando está formatado. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou compilar. Eu vou clicar aqui nesse play, que é um play, mas o que ele faz é verificar. Ele verifica, aqui embaixo aparece... dá pra ver? Aqui embaixo aparece se deu ok ou não. Tone compiling. Quer dizer, ele disse que foi ok. Ele compilou, quer dizer, ele gerou um código binário porque o que você escreveu estava correto. Então eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou apagar algumas coisas aqui do meu código e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou dar o play. Ele já deu um erro, ele já deixou vermelho aqui embaixo, alerta. Ele disse expected ponto e vírgula, esperado ponto e vírgula depois de digital write. Opa, ele está esperando que tivesse digitado ponto e vírgula. Quer dizer, ele me deu uma dica de onde está o erro, né? Então eu subo lá no código e verifico que eu fiz errado. Faltou um ponto e vírgula aqui, faltou um ponto e vírgula aqui. Tá? Eu compilo, tá certo? Ok. O digital write, o que é o digital write? Digital write, vamos lá na referência. A referência eu tenho digital write, é um comando que recebe o pino e o valor. Então ele vai escrever num pino X um valor, e esse valor só pode ser high ou low. Então eu fiz correto. Eu vou voltar ao Arduino. Digital write recebe o pino é o 13, e ele recebe high ou recebe low. Delay, vamos ver o delay lá na referência. Então a referência, eu estou supondo que eu não sei programar Arduino, então eu estou olhando aqui na referência porque eu quero saber como se usa, né? Delay. Delay é uma função de tempo. Tempo, que pausa o programa por um montante de tempo. Então,
em milissegundos. Então, é uma função que recebe um número inteiro. Você não pode colocar, por exemplo, 1,3 ou 1,3. Você tem que pôr números que variam de 1 a um número grande, né? É um número inteiro. E ela pausa em milissegundos. Existem umas outras funções para tempos mais rápidos, como, por exemplo, microsegundos. Se você quer que a sua operação que você está fazendo pare durante microsegundos, você usa a função que chama delay microseconds. Delay microseconds. E o número que recebe aqui é um número inteiro também, só que ele vai parar microsegundos. Então são ordens de grandezas diferentes. Segundo, milissegundo, microsegundo. 10 a menos 6 do segundo, microsegundo, né? Então é bem rápido mesmo. Existe uma função de tempo também, para aqueles que querem medir tempo, que retorna milis, por exemplo. Milis retorna o tempo que o Arduino foi ligado. Então, essa função, você consegue fazer um relógio, por exemplo, porque você sabe há quanto tempo o Arduino está ligado. Você pode fazer um relógio baseado em que você ligou a energia, você ajusta a hora atual e ele vai contando o tempo. Então, é uma função que retorna alguma coisa. O que é uma função que retorna alguma coisa? Ela não recebe nada, não tem nenhum parâmetro, tá vendo? Parâmetro nada. E retorna um número do tipo long. Bom, então vamos voltar lá para o Arduino. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui meu código, eu compilei, tá certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou enviar para o Arduino. Para enviar para o Arduino eu tenho um comando que chama upload. Aqui em cima, upload. Ele indica o que é upload. Eu vou enviar e vocês vão olhar aqui no Arduino pela câmera que vai ter uma comunicação RxTX aqui. Ops. Deixa eu ver. Tem um problema na porta aqui. Eu tive algum problema aqui de comunicação, deixa eu ver. Tá conectado? Não, tá. Não, vou voltar para vocês verem a comunicação. Foi muito rápido, né? Mas deu para ver que tem uma comunicação RxTX, porque o computador enviou código para o microcontrolador. Se eu desligar a energia, ele vai parar de funcionar, mas se eu alimentar o programa, ele vai funcionar porque ele só precisa de energia agora, porque o software já está gravado aqui, não apaga. Tá? Então eu vou pegar um LED aqui, porque o LED que tem aqui é muito fraco. Então eu vou colocar o LED na porta 13 e no ground. Estou fazendo um circuito. Então esse LED está piscando agora, baseado no que eu programei. É sequencial, é simples. Void loop, entra no looping, liga o LED, para um segundo, desliga o LED, para um segundo, volta. E assim por diante. Então ele liga, desliga, baseado no tempo. Agora, isso é um recurso bem simples. Esse é o primeiro programa que normalmente as pessoas fazem usando o Arduino, né? Eu vou colar eles para vocês no software. Então eu vou colar lá, todo mundo vai ver o programa. Ops. Deixa eu voltar no programa. Aqui. Olha, colore sim. Todo mundo viu aí, né? Então eu vou comentar aqui. Código sem acento, porque eu não sei se vai dar problema. Código para piscar o LED. Certo? Então aqui eu tenho o pino LED. Aí eu estou comentando para vocês, ó, defino uma variável para ser o número onde o LED vou colocar, tá? No 13, o setup, tá? Usei a função pmode. Aqui nesse software ele não destacou o pmode, mas na ideia do Arduino ele vai destacar o pmode, ele vai destacar o output, que são funções básicas que tem nessa linguagem do Arduino, tá? Tá. Eu tô meio perdido no tempo, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Você já tem um gestor na porta? Sim, já tem um gestor na porta.
Como se fala Pergunta, tempo? você clica aqui, PE, Tem uns 15 minutos, tá? Tem como fazer mais um exemplo aqui? Acho que não. Não quer pegar as perguntas? As perguntas são mais... Tá, pessoal, eu me atrasei um pouco e eu vou ver essas perguntas, então. São 37 perguntas? Tem que ler cada uma, tá? Que eles não viram. Tá, eu vou clicando. Isso, só detalhe em cima, vai ler a pergunta, responde e clica. Tá, entendi. Eu tenho que selecionar as perguntas aqui, passar o link do documentário e tal. Só tem em cima, só Tá. ler e responder. Eu vou perder ela se eu clicar aqui? Se clicar no verdinho, perde. Porque, por exemplo, alguém pediu o link do documentário, então eu vou escrever na minha... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui eu não quero perder isso. Tá. Aqui, velho. Tá. Não apaga então, só responde. Tá. Sim, o 8051. Sim, é uma arquitetura RISC, é uma arquitetura simplificada. Tanto que o 8051 era possível, eu estou respondendo a pergunta do Elton Pereira aqui. A gente conseguia programar o 8051 na porta paralela do computador. Com poucos fios eu conseguia conectar e transferir o programa pela porta paralela. O chip da Atmel, você consegue fazer isso também. E a ideia é que o Arduino tem um bootloader, que você não precisa mais desse tipo de software, desse hardware para gravar o chip, porque o chip vem virgem, né? Você tem que gravar o primeiro programa. O Arduino é um programa básico que tem aqui que já tem a comunicação USB. Então, para transferir o programa, a gente instala o bootloader, a gente chama isso de bootloader, e depois só usa a porta USB. Deixa eu ver as perguntas aqui. Dê a pergunta pro pessoal, que eles não sabem. Tá. Sim. A pergunta do Elton foi: o microcontrolador usado no Arduino é baseado em alguma arquitetura conhecida, tipo 8051? O 8051 é um microcontrolador que era muito utilizado na década de 90 e agora a gente tem os ARMs e a Atmels da vida. É RISC, se eu não me engano é RISC, é reduzido, então é fácil você programar e instalar um bootloader, por exemplo. Deixa eu ver uma outra pergunta. O Arduino não é um microcontrolador. O José Wellington Correia perguntou: o Arduino é um microcontrolador ou uma plataforma de desenvolvimento eletrônico? O Arduino não é um microcontrolador. O microcontrolador é o chip que tem dentro da plataforma Arduino. Ele não é um microcontrolador. É que está ganhando um nome. Essa coisa está ganhando um nome, chama Arduino. Mas no fundo é um sistema eletrônico que tem um microcontrolador e mais os componentes eletrônicos por trás que fazem ele funcionar, né? Domínio 9 versus Uno, Jorge Teixeira. Qual é a grande diferença? Bom, a diferença no Uno, essa versão nova de 2011, ele tem um Atmega 8 que carrega um vendor USB. O grupo Arduino comprou um vendor. O que é isso? A USB é uma corporação. Para você ter um recurso reconhecido mundialmente por todos os sistemas operacionais e ser facilmente plug and play, você tem que comprar um vendor. Então, eles compraram esse vendor USB e colocaram dentro desse chip. Então, o Uno já vem com vendor USB, você não precisa instalar nenhum driver. Você conectou no Windows, Linux, Mac, ele vai automaticamente detectar que é um Arduino. Virou um Arduino. É um dispositivo Arduino. O Domínio 9, você precisa instalar um driver FTDI para fazer funcionar no Windows, no Mac também. É um driver para fazer funcionar a comunicação serial. Tem umas coisas bem legais do Uno que você pode trocar esse aplicativo que está nesse chip. Então eu posso fazer uma interface MIDI, por exemplo. Eu conectei no computador, o computador reconhece Open MIDI. Eu conectei no computador Arduino, ele reconhece como mouse. Então eu posso inventar um mouse e trocar esse aplicativo que está no chip do Uno e transformar ele num mouse diferente. E o computador vai reconhecer como mouse, vai reconhecer como keyboard ou vai reconhecer como joystick. Isso é bem legal, o Uno. Tá? A diferença do Uno para o Domínio 9, já respondi essa pergunta. O Fábio perguntou qual a diferença dos processadores Arduino. Vi que existem dois microcontroladores. É exatamente a mesma coisa, é o Atmega 328 e o Atmega 8 que carregam o vendor USB no Uno. Isso só no Uno, nos anteriores você tem um chip que é o FTDI, comunicação USB serial. Revista especializada Arduino, Fábio perguntou, existe uma revista especializada Arduino onde acha artigos? Em português, no Brasil, isso está bem raro ainda, tá? Mas nos Estados Unidos existe a Make,
Make Design, que é um blog, que tem uma revista mensal, tem um canal de TV. Eles têm muitos artigos sobre Arduino. A Electro de eletrônica também, eles sempre falam de Arduino às vezes. Aqui no Brasil eu tenho que conferir, eu não conheço. Então tem muita informação em língua inglesa, né? Onde eu acho algum curso de Arduino? É uma pergunta. Bom, tem pessoas e instituições aqui em São Paulo oferecendo cursos, né? O SESC também ele sempre está me chamando para dar cursos de graça, gratuitos. Então tem que ficar atento na internet, né? Para saber sobre os cursos. Como faço Você fala um pouco mais devagar. Tá, desculpa. É que eu fiquei apavorado com o tempo aqui, então eu estou meio eufórico. Como faço para participar do Hack Lab do SESC? Bom, agora a gente está num curso, mas eventualmente vocês podem aparecer para falar oi e tal. Eu não garanto espaço para todo mundo lá, porque o espaço é pequeno. Já temos mais de 25 pessoas, toda quarta e sexta. Mas eventualmente, se quiserem aparecer para conversar, tá aberto. SESC Pompeia, toda quarta e sexta noite, em São Paulo. Ainda está carregando o sync. Calma aí, Renan. Está. Qual é o endereço do Lab de Garagem? Essa pergunta você pode... Não preciso responder, eu acho. Ele perguntaram qual é o endereço do Lab de Garagem. Isso você encontra no site do labdegaragem.com. Não tem muito... Essa apresentação, sim, a apresentação eu vou colocar as referências de acordo com o que vocês pedirem. Vou gerar um PDF e vai ficar online no site do Lab de Garagem, tá? Então é legal todo mundo questionar as perguntas, eu posso responder e colocar isso na apresentação. Ou me manda e-mail com dúvidas também. E eu vou colocar a apresentação no meu site também. Então procurem depois. Tá, uma pergunta. O Nathanael perguntou como fazer a ligação de encoder, decoder, HT, tal, x com módulos RF e Arduino. Essa pergunta você pode me fazer fora daqui, não é uma pergunta muito específica para eu falar agora. Como ligar um encoder. Encoder é um dispositivo, eu consigo contar giros, eu consigo, por exemplo, saber a posição de um motor, tá. Então eu coloco isso num robô, ele sabe que ele se deslocou 1 metro para frente, 1 metro para trás, chamado encoder. Então é possível pegar um robô, colocar um encoder no motor e saber o quanto o robô se deslocou. Bom, não entendi essa pergunta. O Arduino Bluetooth grava via Bluetooth. Ele detecta dentro daquela lista de tools, comunicação serial, um dispositivo TTY serial Bluetooth. No fundo, você pode gravar via Bluetooth. Assim como a USB Wi-Fi que está surgindo, você vai poder gravar o Arduino à distância. Porque praticamente você precisa mandar a informação via RxTX. Então, se esse canal é sem fio, você faz esse upload do seu software sem fio. Comunicação via wireless consome mais energia? Bluetooth, Wi-Fi? Sim, consome mais energia porque você tem que gerar um sinal de transmissão e para você ter alcance você precisa gastar energia. Você precisa de potência para transmissão, né? E esse alcance depende exatamente da energia que se gasta. Então, o Bluetooth você não gasta tanta energia porque é para poucos metros. Mas se você pegar, por exemplo, o XBee para 5 km, você vai ter que alimentar bem o seu sistema. E aí você vai ter um Arduino que está comunicando com outro Arduino numa rede de Arduinos na cidade a quilômetros de distância, só que você vai ter que alimentar ele com energia para isso, né? Uma pergunta legal, assim, há um limite de empilhamento de shield, por exemplo, 5 a 10? O limite depende das portas que você está usando, né? No Arduino temos 13 portas digitais, mais 6 portas analógicas. Os shields, eles usam essas portas para comunicar com o Arduino. Você vai colocando shields, provavelmente vai estar usando esses canais de comunicação. Então, você não pode colocar tantos shields, porque depois você não vai ter como se comunicar com o Arduino. Aí, para fazer isso, você vai ter que colocar algum outro recurso que você conseguir multiplexar as portas do Arduino. Aí você pode colocar quantos shields forem, né? Mas, a princípio, você tem que pensar na quantidade de portas que tem no Arduino para pensar na quantidade de shields, né? Existe alguma loja na 120 para Arduino? Não que eu saiba. A gente vai catando os componentes lá, vai entrando em site, comprando online, mas não tem nada específico lá que você consiga achar Arduinos, né? Ele é a pergunta mais devagar. Tá, desculpa aí. O Adilson está perguntando o que eu acho do Severino. Vai, Adilson. O Severino é bem legal, foi um Arduino que surgiu em umas oficinas do SESC, que
que começou há alguns anos atrás. Foi uma versão, uma placa, um layer só, quer dizer, era possível fazer isso em casa. E a comunicação RS-232 tradicional, com aquele pino DB9, com 9 pinos grande, que quase nenhum computador tem hoje, né? Esse Arduino funciona, ele funciona ainda, e você precisa de um conversor USB RS-232 para fazer ele funcionar, né? Para conectar no computador sem essa porta, é uma porta antiga, acho que nem estão fabricando mais essa porta. Mas ele funciona, é basicamente a mesma coisa, só que eu acompanho a lista de desenvolvimento do Arduino e eles dizem que talvez eles descontinuem, eles parem de usar o Atmega 8 e o Severino usa o Atmega 8. Então o Atmega 8 é uma versão bem antiga do Atmega, ela é mais devagar e tem 8K de RAM só. As versões novas têm 16K e 32K de RAM. É muita coisa, né? Muito pouca coisa comparado com um computador de 8 GB. A gente tem K aqui no Arduino, kilobytes. Cássio IFMG perguntou qual modelo de Arduino consigo fazer projeto de comunicação USB e Arduino. Por exemplo, software em Python controlando o motor. Qualquer modelo de Arduino você consegue fazer isso. Basta você ter uma comunicação USB, né? Você precisa ter um canal de comunicação USB. Você pode montar um Arduino sem USB, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa ter uma comunicação USB e aí você consegue usar Python, você consegue usar qualquer linguagem de alto nível com um módulo que consegue comunicar serial. Você consegue controlar o Arduino com isso. O Arduino normal, o Milton perguntou a capacidade de memória. Bom, o Arduino normal, esse que eu estou segurando aqui, ele tem 32 KB de memória RAM. Quer dizer, eu posso criar 32 mil variáveis dentro do programa de 8 bits. É limitado, mas se você for pensar numa memória RAM de computador que está na 4 GB, 8 GB, né? Mas é suficiente para o que a gente tem feito no Arduino, né? O Arduino Mega ele tem mais, ele tem 256 KB de memória, o 256, o Atmega 2568, ele tem 256 KB de memória, tem mais memória. Você pode colocar, por exemplo, uma página web simples, bem simples na memória do Arduino. Normalmente não consegue fazer no Arduino normal, você precisa de um recurso, uma memória, um cartão de memória, por exemplo, onde você coloca as informações. Quantos shields eu já respondi? Eu gostaria de saber sobre o shield em relação ao... O Wesley perguntou, gostaria de saber a respeito do shield em relação ao display de LCD. O shield de LCD... Bom, eu não entendi direito essa pergunta, né? Mas a ideia é que você pode ter um shield que tem um display já, você compra isso pronto, ou você pode comprar um display na Santa Efigênia, puxar alguns fios para o seu Arduino, né? Isso não seria um shield, mas você pode construir da maneira que seja um shield. Shield nada mais é que uma maneira prática de você encaixar no Arduino, né? Você não fica com os fios todos soltos, né? O Fredman perguntou onde encontra esses sensores. Você pode comprar no Lab de Garagem, tem uma loja que representa a SparkFun, que é o maior, por exemplo, vendedor desses sensores atualmente. Tem alguns sensores que não tem na SparkFun, né? Você vai ter que comprar na China, em outras lojas nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil tem alguns representantes, você pode encontrar aqui no Brasil. E você pode construir os sensores também, né? Algumas coisas. Indica algum lugar nessa vídeo. Bom, isso aqui. Onde vai ficar o vídeo dessa apresentação? Vai ficar no YouTube, né? YouTube tá bom. Vai ficar no YouTube, depois vamos divulgar o link. Então, depois dá para procurar. Deixa eu ver uma coisa. Dá para debugar em tempo real com o Arduino? Dá, mas vai ter que modificar algumas coisas, o bootloader e o aplicativo que você vai usar para fazer isso. Mas a princípio eu já vi alguém fazendo isso, eu tenho que dar uma pesquisada. Você pode me cobrar depois por e-mail. O Pac-Man perguntou. Ângelo BH perguntou qual a melhor placa. Eu recomendo para quem está começando uma placa Arduino Uno ou 2009 mesmo, uma versão anterior. São placas legais para começar, né? Deixa eu ver. Perguntas. Tira do Windows. Pode ser. Todo o material será disponibilizado via e-mail, blog, etc. Sim. Eu vou disponibilizar o material na internet, então fica tranquilo.
quantos volts precisa ser alimentado? A alimentação externa você pode colocar de 9 volts a 12 volts. Então, porque ele tem um conversor de tensão, ele transforma em 5 volts. A princípio, se você tem 5, você pode injetar aqui direto, mas você pode colocar mais tensões aqui de 9 a 12 volts pelo plug aqui, né? Ou usar a alimentação USB. Não entendi. O Wagner perguntou, o Wellington estava falando que na porta 13 já tem um resistor para não queimar o LED. Como funciona a parte de V para as portas? Bom, eu não entendi essa parte de... Bom, você não pode ligar qualquer coisa no Arduino, né? Sempre que você vai ligar alguma coisa, você tem que pensar o que você vai ligar, dar uma pesquisada. Por exemplo, você não pode pegar 110 volts, ligar uma lâmpada de 110 volts e controlá-la aqui. Para isso, você precisa passar por alguns estágios. Por exemplo, ligar uma chave eletrônica, que é chamada de relé. Se eu quero controlar, por exemplo, o funcionamento de um liquidificador, de uma porta que usa um motor 110 volts, você não pode ligar direto no Arduino. O Arduino é um circuito para baixas tensões, baixas correntes. Então, você precisa fazer estágios. Para isso, você dá um Google, manda um e-mail, você vai descobrir como ligar, por exemplo, uma lâmpada. E aí você vai precisar construir um circuitinho com um relé, mais alguns componentes, um resistor e uns fios. E você consegue ligar uma lâmpada, por exemplo, ligar um motor. Então, por exemplo, eu estou ligando um LED aqui, mas esse LED, eu estou ligando uma porta que tem um resistor. Em geral, a gente coloca resistores nos LEDs para limitar a corrente e não sobrecarregar a placa Arduino. Então, tudo que você vai ligar, você tem que dar uma pesquisada antes para ver como liga. Mas, a princípio, por exemplo, eu tenho um sensor aqui, um sensor de umidade e temperatura. Esses sensores são circuitos integrados já, onde a ideia é só ligar no positivo e negativo e ligar os dois sinais nas portas analógicas. Eu consigo, na hora, ter a medição da umidade e a medição da temperatura. Muitos sensores são assim hoje em dia. É só plugar e você consegue analisar um sinal, né? Deixa eu ver. Não sei nada de linguagem de programação. O Fred me pergunta, não sei nada de linguagem de programação. O que me recomenda para começar com Arduino? Eu recomendo o Arduino. Você começa com o Arduino. Você compra uma placa, liga uns LEDs, liga alguns componentes e você vai aprender a lógica de programação, que é uma lógica diferente da maneira como a gente pensa, uma lógica sistemática, sequencial, usando o Arduino. E vai ser divertido, porque o resultado é visual, o resultado sai na hora, né? Ou o Processing, se você não tiver dinheiro e tempo para comprar uma placa ainda, você baixa o Processing.org e começa a brincar com a programação, com efeitos visuais, gráficos. E o que você fizer no Processing, depois você consegue se inspirar para o Arduino, porque é muito parecido, né? Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Construir a internet das coisas, não entendi. A pergunta do Eisner aqui, você já programou em Assembly? E sim, se prefere programar em Assembly ou C? Eu já programei em Assembly muito, basicamente eu programava em Microchip, Motorola, eu programava em Assembly. É uma outra maneira de pensar, você perde bastante tempo para fazer algum programa, né? Porque você tem que pensar muito, a maneira como se programa não é tão rápido. É muito mais eficiente, sim. Mas quando você quer fazer protótipos rápidos, quanto mais alto nível a linguagem, melhor, né? Então, se tratando de hardware, Assembly ou C, eu fico em C, porque C você consegue construir suas ideias mais rápido, né? Se um dia eu precisar programar alguma coisa mais eficiente, eu preciso muito rápido, baixo nível, eu vou para o Assembly. Consigo trabalhar no Arduino no Windows 7, 64 bits? Se não me engano, sim. Sim. Tem 2 arquivos dentro do site do Arduino que é já compilado para o Windows 64 bits. Porque é Java, baseado em Java. Esse software IDE é feito em Java, então o Java está funcionando em todos os sistemas profissionais. Sempre que eu fizer um upload no código anterior, o código anterior apaga ou não? Sim. Quando você substitui o código anterior, o código é substituído, né? Então, toda vez que você faz um upload, você perde o código anterior. Para isso que você controla os seus códigos no computador. Você tem os disquetes. Os seus programas ficam no computador. Você tem uns arquivos com seus nomes comentados
e você controla eles dentro do seu computador. Quando você quer trocar o programa, você vai no computador, joga o código passado. Para resumir, depois eu passo. O meu e-mail está na primeira apresentação, no primeiro slide da apresentação, mas depois vocês pegam a apresentação e vai ter um e-mail lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, qual é o seu site? Bom, tá na apresentação também, eu escrevo. Qual a melhor placa de mais? Qual a melhor placa para começar, né? E você evoluir sem precisar trocar a placa. Olha só, essa placa Arduino já é legal a menos que você faça um trabalho bem ambicioso, que precise de muitas portas, você vai precisar do Arduino Mega, por exemplo. Mas pelo custo, a menos que você não se preocupe pelo custo, você pode comprar o Arduino Mega também. Se isso não for um problema, você compra o Arduino Mega, é um pouco mais caro, mas ele tem muito mais portas, entradas e saídas. Mas essencialmente é a mesma coisa. Onde eu consigo um modelo simplificado para a porta paralela? No próprio site, o Marcelo perguntou de um modelo da porta paralela. No próprio site do Arduino você encontra, eu posso depois colocar isso na apresentação, os links para comunicação porta paralela, né? Para gravar o Arduino. O Laércio Costa If Sertão perguntou, tem alguns projetos de estudo para a criação de ambientes interativos de sala de aula, como verificação de presença do aluno, lousa interativa e gravação de aula com geração de metadados que são exportados para o ambiente interativo e ensino à distância. O Arduino pode atender tal? Bom, você tem que pensar como usar o Arduino para que vai pegar esses inputs, né? Uma lousa interativa, deixa eu pensar. Bom, a verificação do aluno, como que você verifica que o seu aluno está? Com tags, RFID? Pode ser, o Arduino pode ser uma boa. Cada aluno tem um ID, que é uma tag, e ele passa pela porta e você consegue identificar se ele entrou. Daí eu acho que o Arduino pode entrar nessa. A lousa interativa eu não sei, tem que pensar um pouco. Depois a gente pode conversar mais sobre isso depois. O Marcelo perguntou, se eu projetar um circuito no Arduino, tudo funcionar, eu poderia gravar esse programa em que microcontroladores tem funções matemáticas? Bom, ele tem funções matemáticas básicas de C, por exemplo, math.h, para quem programa. Você tem seno, cosseno, bem simples. Você tem exponencial, você tem funções básicas matemáticas que você pode usar dentro do Arduino, né? E isso são libs que vêm junto com o software do Arduino. Então, você já usa lá, por exemplo, o seno de um ângulo, ele vai retornar um número. E quando você compilar isso, vai ficar dentro do Arduino. A lib de matemática vai junto com o seu programa. Então, você faz um programa que está calculando lá o movimento senoidal de um corpo, por exemplo, e aí você joga isso no Arduino, que vai ficar tudo lá. Você não precisa do computador mais. Deixa eu ver mais umas perguntas. Estouramos o tempo já, né? Tem muitas perguntas aqui. Coloca teu slide com e-mail para eles entenderem. Eu vou voltar ao slide, no primeiro slide, com o meu e-mail e meu site. Meu e-mail é me@radamés.in. Eu respondo perguntas, só mandar. E, bom, é um tempo bem estourado, mas acho que falei demais. A gente faz uma outra, eu prometo uma outra webinar só sobre programação, programando, sem a introdução. Quer se despedir aí? Eu puxo. É isso. Bom, então pessoal, tchau e espero que tenha sido interessante. Eu não tenha falado demais ou de menos. E mandem perguntas e tô aí. Tchau. Desliga aqui. Vou deixar que eu puxo. É isso aí, pessoal. Também queria ter mais tempo aqui, porque eu estou aprendendo muito com o Radamés, mas infelizmente a gente já estourou em meia hora aí o tempo reservado aí para o webinar. Queria dar os parabéns aí para o Radamés, show de bola, cara, parabéns, muito legal. O Radamés é uma referência muito boa em Arduino. E é isso, pessoal. Tá aí o e-mail dele, Twitter, tem o site dele aí também, anotem.
eu sugiro aí para o pessoal que quiser continuar conversando sobre Arduino, o chat do Lab de Garagem, só entrar na rede social, a gente pode continuar esse papo lá. E acho que é isso aí. Até a próxima, terça-feira que vem tem outra webinar, e não sobre Arduino, né? Aí é sobre... Agora eu esqueci, alguém me ajuda aí. O que vai ser no dia 10 aí, pessoal? Quem lembra aí? Acho que é SPI, né? Vai ter outra aí com Francesco, terça-feira que vem. E é isso aí, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Vou deixar a sala aberta aí por mais um tempinho. Vocês podem... o Júlio aqui falou, SPI, é isso aí mesmo. Então, terça-feira que vem sobre SPI com o Francesco. Vou deixar a sala aberta por mais uns minutos aí, quem quiser trocar mais algumas informações. E aí depois o papo continua lá no chat aí para quem quiser continuar conversando. Beleza, galera? Obrigado pela presença. Um abraço a todos aí. Show, cara. Nossa, puta, que da hora. Foi bom? Eu não sei, eu tô... Você bateu o recorde, 135, acho que Como que eu dou stop aqui na gravação?